Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Física no Enem. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para acertar 12 de 15 em Física no Enem. Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura, e o tema de hoje é o básico de ondas para te ajudar a acertar 12 de 15 em Física no Enem. Professor, como assim o básico de ondas? Existem algumas coisas básicas que passam despercebido, que te atrapalha a aprender física de maneira, de forma significativa, tá bom? Vou te passar isso tudo hoje aqui, ó. Primeira coisa, Por que é importante você estar nessa live aqui, cara? Porque eu vou falar de ondas. E ondas é uma das matérias que mais cai no Enem, principalmente ondas eletromagnéticas e ondas sonoras. Cai horrores, despenca, quase todo ano tem muitas questões. São questões, aquele tipo de questão simples, que se você sabe a matéria, você tem que acertar, você vai acertar, E o melhor, de maneira rápida. Por que de maneira rápida, professor? Porque de maneira geral são questões teóricas, não envolve muitas contas não, sabe? Então é um assunto que você pode garantir, vários pontos aí, numa disciplina difícil igual física, Outra coisa também que você tem que ter nessa live, além por ser, essa questão de ser uma matéria muito, deixa eu ver a palavra, com muita recorrência, cai com muita frequência essa matéria. E outra coisa, os alunos às vezes estudam a teoria e acabam errando. E o problema nem tá, por exemplo, professor, eu estudei ondas sonoras, eu entendi ondas sonoras, mas quando eu vou fazer questões de ondas sonoras, eu não consigo. E às vezes o problema nem vai estar ali em ondas sonoras, o problema vai estar no básico, às vezes você não sabe o básico. Então o básico é importante para tudo mesmo. E quando eu falo básico, não é o básico lá do início da física, não, eu falo o básico de ondas. Então é muito, muito importante, tá bom? Aqui nessa live eu não vou ensinar você, os detalhes de ondas em cordas, ondas em líquidos, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas. Eu também não vou, ensinar para vocês o movimento harmônico simples, Lembrando que o movimento harmônico simples é aquele movimento, de vai e vem do pêndulo. Então é muito importante essa parte. Também não vou ensinar vocês sistema massa-mola. Sistema massa-mola é quando você pega uma molazinha, comprime e a mola fica empurrando o objeto o tempo todo ali, no movimento periódico de vai e vem. Então eu não vou ensinar nada disso para vocês hoje, tá bom? O que eu vou ensinar vai ser um pouco além, certinho? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui, é que ondas também vai estar relacionado a uma lógica. Então se você construir uma lógica, você vai começar a acertar várias questões no seu vestibular, isso é fato. E outra, você vai ganhar liberdade para entender todo o capítulo, e fazer, vários tipos de questões, mesmo que não seja diretamente de ondas. Às vezes, o que eu vou falar aqui vai te ajudar a interpretar até outras questões de outros ramos da física, porque aqui eu vou mostrar até um pouquinho de interpretação de gráfico de ondas. Porque de maneira geral o aluno vê um gráfico de ondas e ele trava, cara, e fica lá, travado, não sabe o que fazer, sabe? Então, gente, eu vou falar a verdade, eu demorei muito para ter essa percepção, sabe, de como estudar ondas. E como estudar ondas não é simplesmente passar o conteúdo de ondas. Existe algo ali anterior que é, por exemplo, saber, E aí acontece o seguinte, depois que você pega essa base que vai estar relacionado à percepção, a uma lógica, a um referencial, Como que eu estou analisando a onda? É uma visão lateral, uma visão de cima, por exemplo. Depois que eu peguei isso, eu comecei a ter facilidade para aprender ondas quando pré-vestibulando, e eu sabendo disso, eu passo isso para os meus alunos de maneira presencial, onde eu dou essa matéria, e os alunos sempre saem falando, nossa, professor, você é o único cara que conseguiu aprender ondas, então isso é muito, muito gratificante, E não é, professor, você está se achando, e não, é uma realidade. Se eu consigo ensinar alguma coisa de maneira simples, entendível para o aluno, não vejo nenhum problema em dimensionar aqui, Nada de errado de mencionar isso. Tá bom? E você vai ver hoje aqui, eu vou provar para vocês hoje, daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando eu passo isso para os meus alunos, eles saem com uma percepção muito boa, eles saem felizes, assim, saem com uma sensação de estar conseguindo entender física, e eles conseguem fazer questões como essa aqui, ó. Acabei de projetar uma questão aqui para vocês, ó. Olha só essa questão da Unitaú, que é o gráfico, mostra a posição de um ponto em função do tempo. Assim, o período e a frequência são respectivamente, e mostra um gráfico aqui, ó. E aí quer saber só o período e a frequência? Parece que é uma questão difícil. Gente, é uma questão que chega a doer de fácil. É muito fácil mesmo, é bem tranquila, sabe? É de boaça.
Mas sem uma base, o aluno não consegue fazer. Às vezes o aluno fica ali, ó, V igual a lambda F, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aí fica tentando chegar em um comprimento de onda, uma frequência, e não vai conseguir. E aí, tipo assim, é esse detalhezinho que eu quero trabalhar com vocês hoje. É um detalhezinho, tipo assim, extra classe, sabe? Vai ser muito bacana, cara. E alguns vão pensar assim, professor, não adianta você me mostrar esse tipo de questão. Não adianta eu assistir essa live, que eu vou continuar tendo dificuldades. Tem pessoas que pensam assim, né? Mas não é uma visão pessimista, é uma visão às vezes realista, né? Porque a pessoa já vivenciou, né? Essa questão de estar quebrando a cabeça para aprender um conteúdo, né? E não conseguir, às vezes perdeu muito tempo, né? Eu falo, às vezes perder tempo, às vezes até uma palavra forte, perder tempo, né? Às vezes dedicou muito tempo tentando ali, lendo uma matéria, ou assistindo uma aula, ou talvez fazendo exercícios e nada adiantou, né? E alguns vão pensar o seguinte, né? Se eu não aprendi nem com muitas aulas, imagina agora, né? Com essa live que você disse de 40 minutos. Então, essa visão assim, distorcida, que não consegue entender uma matéria da física, ela é muito comum nos alunos, cara, é muito comum mesmo. Eu venho aí desde, para ser mais exato, desde desde julho, tentando, né, fazer lives já com esse contexto para, de fato, fazer o aluno ver que é possível acertar 12 de 15 em física no Enem. E toda pessoa que fica até o final dessa live sempre sai daqui falando assim, nossa, que incrível, tal, nossa, realmente fez sentido, né? A última live que foi sobre corrente elétrica foi muito legal, o feedback que eu tive das pessoas, muito legal mesmo, assim. Então, fique comigo, você vai ver que é possível, tá bom? E talvez um dos motivos de você não ter conseguido aprender ondas, né, propriamente dito, é porque você não conhece, né, os elementos de uma onda, por exemplo, você não sabe, né, analisar uma onda na visão lateral ou visão aérea, que é a visão de cima. Às vezes você pula a etapa, né, de como classificar uma onda. Então é importantíssimo saber classificar uma onda. Por exemplo, tem que estar claro para você assim, ó, uma onda ela é longitudinal. Quando eu falar longitudinal, essa palavra, você tem que vir a imagem de uma onda longitudinal. Se eu falar assim, uma onda ela é transversal. Quando eu falar isso, tem que estar claro na sua mente que é uma onda transversal. Vou mostrar isso tudo para vocês hoje, tá bom? Mas isso aqui é algo que talvez que passe despercebido. Você já quer ir lá para saber, o som com maior frequência é agudo, o som com menor frequência é grave. Você já quer ir ali para a partezinha aplicável, gostosinha, e pula essa base aqui que vai te deixar, né, aí empacado para de fato, né, conseguir aprender essa matéria, né? Além de que podemos, né, representar também graficamente uma onda, talvez por não saber, né, essa representação gráfica de uma onda, é que você não consiga acertar essa questão que eu mostrei aqui em cima, aqui, ó, tá bom? Então, creio de verdade que o problema está só em interpretação, que é uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês hoje. Muitas pessoas já batem o olho aqui, olha o que deve ter gente fazendo em casa, véio. Eu conheço o aluno, deve ter gente fazendo isso aqui, ó. Opa, aqui então vale uma crista, então 0,8 é o comprimento de onda. Então se você pensou isso, já pensou totalmente errado, tá bom? Então fica a dica aí, então fica aí até no finalzinho que eu vou mostrar como é que faz esse tipo de questão, é bem legal. Show de bola! Então vamos lá então, né, falar um pouco de ondas para vocês, né? Deu uma introdução bem interessante aí, né, para vocês já ficar antenado, né, da importância desse conteúdo de agora. E ondas, cara, quer ver que loucura? O aluno quer conseguir fazer vários tipos de questões de ondas e não sabe nem explicar a definição, né, de ondas. Às vezes sabe até de cabeça a definição de ondas, mas não sabe a aplicação disso. Por exemplo aqui, ó, definição de ondas, ó, é o transporte de energia sem o transporte de matéria. Ponto final. Beleza, professor. É o transporte de energia sem o transporte de matéria. E aí a pessoa não consegue visualizar isso aqui, ó, por exemplo, ó, imagina uma onda se propagando numa corda. Aí eu coloquei um pedacinho de papel aqui, ó. Tem um pedacinho de papel aqui. Eu que fiz esse desenho, velho. Deu um trampo danado. Só para essa live de hoje, hein? Olha que loucura. Ó, então eu coloquei um pedacinho de papel aqui em cima. E aí eu coloquei esse pedacinho de papel aqui em cima, o que vai acontecer? Essa onda, quando passar aqui, vai fazer esse papelzinho subir. Ó, vai fazer o papelzinho subir. Neste momento, o papelzinho ganhou um movimento quando ele subiu, né? Então ele ganhou uma energia chamada energia cinética. E ao mesmo tempo ele percorreu, né? Ele subiu uma certa altura. Se ele está ali a uma certa altura, de onde estava antes, é porque ele ganhou uma energia potencial gravitacional. Pronto. Então isso é energia.
Só que depois que a onda passa, o papelzinho ficou no mesmo local. Olha que loucura! Ou seja, a onda, durante aquele curto intervalo de tempo, ela transmitiu energia para o papelzinho, só que não transportou o papelzinho. Ou seja, é o transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, essa é a definição de ondas, né, que muitas pessoas, às vezes, decoram isso, mas nem sabem aplicar. Por exemplo, cai uma bola na piscina. Se você chegar na borda da piscina e ficar fazendo uma onda lá na borda, a bola vai ficar lá, oscilando, vai ficar oscilando, mas ela não vai para a borda, porque essa onda que passa lá vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo a bola ganhar uma energia ali, né? Gravitacional, potencial gravitacional, cinética, mas não vai transportar a bola. Professor, mas eu já vi a bola indo para a beirada da piscina. Mas não foi por causa da onda. Talvez um vento que bateu, se você jogar água na bola também, né? Aí a água na bola, né, já faz uma força. Não é por motivo de ser a onda passando lá, tá bom? Então, essa é a definição. Então, começa aí, ó, o básico tá no básico mesmo, cara. Então, tá em conhecer esses detalhes aí, entendidos? E agora vamos falar um pouquinho dos elementos de uma onda, né? Quais são os elementos de uma onda? Então, a primeira coisinha que eu quero falar para vocês é da importância de conhecer a visão lateral de uma onda. Ó, a visão lateral de uma onda é essa aqui, ó. Imagina que tem uma pessoa balançando uma corda, eu tô aqui, ó, de lado, vendo a pessoa balançando a corda. E aí tá fazendo uma onda aqui, ó. Olha que simples. E aí essa onda aqui, o que ela vai ter? Ó? Ela vai ter a parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima da onda é chamada de crista. E essa parte de baixo aqui, ó, é chamado de vale. Pronto. Tá a crista e o vale. E aí, se eu quiser, né, medir a altura da crista, eu tenho uma amplitude. Então, esse A aqui, ó, é a amplitude. Então, tá aqui, ó, a legenda aqui, ó, do lado para vocês, ó. Posso até disponibilizar, quem sabe eu disponibilizo esse PowerPoint aqui em PDF lá no grupo do Telegram. Pode ser uma boa, hein? Então, esse A aqui, ó, é a amplitude que é dada em metro, prontinho. Além da amplitude, temos também o lambda, isso que é uma letra grega, chamado lambda. Lambda é uma letra grega, tá bom? E ela significa comprimento de onda. E como que eu olho um comprimento de onda? Pode ser, por exemplo, de uma crista até outra crista, ou um vale e uma crista completa, ou de um vale até outro vale. Então, tem várias maneiras de eu analisar um comprimento de onda. F é a frequência. Frequência é o número de oscilações que uma onda efetua em um dado intervalo de tempo. O que é uma frequência? Frequência é o número de oscilações que uma onda dá. Se eu tenho uma onda, quando uma onda dá um período, o que é um período de uma onda? Ela percorrer uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Então isso é um período. Então a onda está se propagando aqui, ó. Então aqui tem dois períodos aqui, ó. Se a onda dá vários períodos no intervalo de tempo, é ter uma frequência alta. Então, por exemplo, ó, se a onda faz isso aqui, ó, oscila várias vezes no intervalo de tempo, frequência alta. Agora, se a onda, né, faz isso aqui, ó, vamos de novo aí, ó, se a onda faz isso aqui, ó, ela tem uma frequência alta. Agora, se ela faz isso aqui, ó, ela tem uma frequência bem baixa, tá vendo? Ela demora para dar um período, para dar uma oscilação, né? Então, ó o tempo para dar uma oscilação, ó, demorou. Aqui foi rapidinho, ó, uma oscilação, outra oscilação, outra oscilação. Então, pronto. É bem simples, é bem fácil, não tem segredo aqui não, tá bom? Deixa eu voltar aqui para cá. Muito bem. Então, isso é a frequência, né? É o número de oscilações que é efetuado no intervalo de tempo. Pronto. O que mais tem que saber aqui, ó? Velocidade. Velocidade, né, é a velocidade de propagação da onda. Ela percorre um espaço, então tem a velocidade em metro por segundo. E como que a velocidade, comprimento de onda e a frequência se relacionam? V igual a lambda F. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Pronto. Essa parte aqui, quase todo mundo que eu conheço, está estudando, sabe, conhece, né? Não tem segredo. Agora, pegar essa onda aqui, ó, e mostrar ela numa visão aérea, então vamos lá, visão aérea de uma onda, poucas pessoas sabem. Olha só como é que é fácil, é muito fácil. Se eu colocar um observador aqui, ó, onde está o meu mouse aqui, ó, aqui em cima, aqui de cima, essa pessoa vai ver mais próximo do olho dela as cristas, tá vendo? Então, a gente representa só o que está mais próximo do olho. Então, eu vou representar apenas cristas. Então, olha só, pronto. Então, eu tentei mostrar aqui essa crista coincidindo com essa crista aqui, ó, coincidindo com essa, e essa crista coincidindo com essa. Então, isso aqui é uma onda se propagando também, a mesma onda se propagando, porém visto de cima, visão aérea. Olha que doido. E a distância de uma crista a outra crista não é o comprimento de onda? Então, pronto, coloquei aí. Então, aqui está o comprimento de onda. Então, isso aqui é muito importante que a gente saiba fazer. Entendidos?
Muito bem. E agora, né, então, esses aqui são os elementos de uma onda. Pronto, acabou aqui, é bem simples. Agora vamos falar de classificação de uma onda. A gente pode classificar a onda de 3 maneiras, né? A primeira maneira que podemos classificar a onda é quanto à natureza da onda, também quanto ao tipo de propagação e também quanto ao número de dimensões. Então vamos começar aí, ó, quanto à natureza da onda. Olha que fácil. A onda vai ter 2 naturezas. Ou ela é de natureza eletromagnética ou ela é de natureza mecânica. Quando eu falo que a onda é eletromagnética, significa que ela consegue se propagar no vácuo, ou seja, ela não necessita de meio material para se propagar. Ah, professor, então significa que ela só se propaga no vácuo? Não, não mesmo. Ela se propaga na água, no ar, sabe, no vidro, em vários meios. Só que ela também consegue se propagar no vácuo, ou seja, ela não precisa de meio material para se propagar. Olha que louco. Exemplos de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, celular, luz. Inclusive, eu pretendo ainda fazer uma live só de ondas eletromagnéticas, hein? Em breve. Só fica me acompanhando aí. Vai surgir essa live ainda. Muito importante. Já ondas mecânicas são ondas que necessitam de meio material para se propagar. Ou seja, ela não consegue de forma alguma se propagar no espaço. Exemplos disso, por exemplo, uma corda. Para fazer uma onda numa corda, eu preciso de uma corda, né? Fazer uma onda no líquido, eu preciso de um líquido. Então essas ondas são ondas mecânicas. Agora, quando eu pego, por exemplo, o som, muitas pessoas acham que o som é uma onda eletromagnética. Errado. O som é uma onda mecânica. O som precisa de meio material para se propagar. Inclusive, vocês me ouvem neste momento porque tem um ar entre as minhas cordas vocais aqui, que está vibrando enquanto eu falo, e o microfone para fazer essa captação. Se eu estivesse no vácuo, eu estaria conversando aqui, ó, e não estaria saindo nada, né? Vocês acharam que tinha caído o áudio, né? Não caiu o áudio não, tá bom? O som é uma onda mecânica. Ah, professor, então quer dizer que quando tem aqueles filmes de ficção científica que tem as guerras lá no espaço, as pessoas lutando, tal, quer dizer que não existe som lá? Não existe. O cinema coloca esse efeito sonoro porque senão não ia ter muita graça, né? Então o cinema não respeita e não precisa, né, respeitar as leis da física, né? Não tem essa necessidade. Um filme que respeitou um pouquinho, assim, que eu achei muito legal, foi o filme Interestelar. Tem uma parte lá que a nave espacial explode, né, assim, e aí no momento que ela explode, só mostra ela explodindo em silêncio, porque ela está no espaço, sabe? Então, eles respeitaram isso, achei bem legal. Eu achei no filme Interestelar mesmo, eu adoro esse filme Interestelar. Esse filme é um dos melhores filmes de ficção científica que eu acho que tem, sou fãzaço. Quem não viu, fica a dica aí, viu? Interestelar, é com Matt Damon. Pensa no filme, é um filme que mexe com a mente, cara. Muito doido mesmo. Fica a indicação de filme para vocês hoje também. Então, ó, vamos lá, ó, exemplos, ó, ondas em cordas, líquidos, né, o som. Então, o som precisa de um meio material para se propagar. Então, é isso. Então, o som só se propaga aqui entre a gente porque tem um ar entre a gente, né? Então, o ar é o meio de propagação, né, do som aí para nós, seres humanos. Entendidos? E agora eu vou mostrar para vocês, né, como que faz para classificar a onda quanto à sua maneira de se propagar. Quanto à propagação da onda. A onda pode se propagar de 2 maneiras, ou de maneira transversal ou de maneira longitudinal. Atualmente, a gente também funde essas duas aí para falar também que a onda pode se propagar de forma mista, né? Ou seja, ao mesmo tempo de maneira transversal e de maneira longitudinal. É o que acontece, por exemplo, com a onda no líquido. De vez em quando, a onda no líquido, se um objeto lá, você vai ver que o objeto oscila para baixo e para cima, e também para a direita e para a esquerda. Só que isso é já um rodapé de página. Então, de maneira geral, eu vou considerar só as ondas transversais e longitudinais, tá bom? Para nós que está de bom tamanho para esse início aí de entendimento. Então vamos lá, ó. Ondas transversais. As ondas transversais, né, vai ser o seguinte: oscila perpendicularmente à sua propagação. Então o que é oscilar, né, perpendicularmente à sua propagação? Significa que, olha só um desenho aqui, ó. Olha a minha mão. A mão da pessoa está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Enquanto que a onda está para a direita. Está para a direita. Pronto. Então, esse tipo de oscilação aí, ó, é transversal, né? Que é a onda que a gente conhece aí de maneira muito nítida, né? Que está aí no nosso dia a dia o tempo todo. É bem simples, só isso. Agora, exemplo, né, de ondas transversais.
as ondas em cordas, as ondas em líquidos, que também pode ser classificada como onda mista, mas ela é principalmente transversal, né? Você vai ver uma onda lá no meio do mar assim, ó. Ah, uma outra coisa importante, quando você vê a onda quebrando já não é uma onda mais. Que você pode pensar assim, professor, você falou que onda é o transporte de energia sem um transporte de matéria. Mas quando eu vou para a praia, a onda, ela me leva lá para a areia, me dá um alto escaldo em mim lá, então está me transportando, eu sou uma matéria, pô. Só que essa onda que quebra já não é mais onda. A gente chama de onda aquela parte lá atrás, tá bom? Essa onda quebrando é chamado de turbilhão. A gente, no nosso dia a dia, chama de ondas, né? Mas na física é chamado de turbilhão. Ela sim consegue, né? A onda quebrando consegue transportar matéria. Agora, a onda em si não, tá bom? É só transporta energia. Pronto, então não tem nada de errado aqui nos conceitos, não. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora, o outro tipo de onda é a longitudinal, né? Aí, neste caso, ela oscila paralela à propagação. Por exemplo, aqui, ó, olha que doido. Tem uma molinha assim, ó, tem uma mola, e aí eu vou oscilar da seguinte maneira, ó. Eu vou comprimir e eu vou afastar, né? Eu vou distender a mola, fica fazendo isso aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Com isso, uma onda na mola começa a se propagar. Então perceba que a oscilação está na horizontal e a propagação também está na horizontal, ou seja, está tudo paralelo. Então esse tipo de onda é uma onda longitudinal. Pronto. E aí uma coisa importante, ó, como que a gente faz, né, para determinar o comprimento de onda de uma onda longitudinal? Então até coloquei um outro desenho aqui, ó. Olha só que legal, ó. Aqui essa outra molazinha sendo comprimida, tá vendo? E aí, perceba que vai ter região assim, ó, comprimida, né, de alta pressão, assim, foi comprimida aqui, no momento foi comprimido. Então essas regiões aqui vai ser propagando. Então você pega essas regiões de alta compressão e mede. Por exemplo, foi posicionada uma régua aqui, ó, e perceba que do início aqui, ó, até aqui, ó, tem meio metro. Então essa onda aqui, o comprimento de onda dela é igual a meio metro, né? Tá aí, ó, comprimento de onda é essa parte aqui, tá bom? Não tem segredo não. Relativamente bem simples, hein? Então, exemplos de ondas longitudinais são as ondas em molas e todas as ondas sonoras. Professor, a onda sonora é uma onda longitudinal? Sim, é, ué. Imagina um alto-falante, cara. O alto-falante faz assim. O que ele faz? Ele empurra as moléculas de ar. E as moléculas de ar vai se propagando assim, ó. Então, quando se propaga assim, ó, é uma onda longitudinal. Agora, quando se propaga fazendo assim, ó, que é o tradicional, né? É o mais normal, é uma onda transversal. Coloquei uma animação aqui, um vídeo que eu acho muito bom para vocês, né, visualizar aí melhor ainda. Isso aqui é oscilação de ondas, é um experimento. Eu vou tirar o áudio, não tem necessidade do áudio não, se não me engano é da Univesp, a da USP. Eles pegaram uma mola e vão esticar uma mola aqui, ó. Então o cara vai esticar a mola. E aí eu quero que você, né, deixa eu ver a galera que tá aí, eu quero que você me responda que tipo de onda que esse cara tá fazendo neste momento aí, ó. É uma onda longitudinal ou é uma onda transversal? Escreve no chat para nós aí, rapidinho. Isso é uma onda longitudinal ou uma onda transversal? Então, ó, esse foi uma onda longitudinal, né? Exemplo de ondas longitudinais, essa onda em mola e a onda sonora. Pronto. Aí agora, olha o que o cara vai fazer. O cara vai começar a bater na lateral da mola. Ou seja, se ele bate na lateral, aí já vai ser perpendicular, tá vendo? E olha a maneira de propagar como mudou, ó. Esse tipo de onda aí já é uma onda transversal, tá vendo? Então é esse básico, velho, que às vezes o aluno não tem. E como é que você vai querer, velho, dominar a onda se você não sabe o básico, não sabe diferenciar uma onda de longitudinal de uma onda transversal? Uma onda eletromagnética de uma onda mecânica. Então isso é o início do início. Então é isso aqui que vai fazer você já, né, começar a aprender todo o capítulo de ondas com muito mais facilidade. Tá bom? Exemplos de ondas, né, ondas transversais. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ondas em líquido, tá vendo? Vai fazendo uma onda transversal. Ondas em corda são ondas transversais. As ondas eletromagnéticas, né, que são captadas por um rádio. Prontinho. Entendidos? Quanto ao número de dimensões, a última maneira, né, para você também classificar uma onda é quanto ao número de dimensões. A gente pode classificar a onda, né, como uma unidimensional, como bidimensional e como tridimensional.
Unidimensional, uma única dimensão. Por exemplo, uma onda numa corda, né? Ou uma mola. O que importa numa mola ou numa corda? O comprimento, só o comprimento. Então, se eu tenho só o comprimento ali importando, então eu estou falando de uma onda unidimensional, só tem uma dimensão. Agora, as bidimensionais tem duas coisas. Vai ter o comprimento e a largura. Por exemplo, uma onda no líquido. Olha só, se eu ficar batendo uma régua aqui, ó, no líquido, vai ter duas dimensões, tanto o comprimento quanto a largura, tá vendo? Então, isso aqui é uma onda bidimensional. Professor, por que é bidimensional, não tridimensional no líquido? Porque a onda no líquido, ela só fica na superfície. Ela não fica lá no interior do líquido mesmo. Por exemplo, um mergulhador lá debaixo da água, se passar uma onda em cima lá na superfície, você nem sente, porque ela não tem essa profundidade, ela não vai lá, é só fica na superfície. Então, por isso que só tem duas dimensões, comprimento e largura. Pronto. E o outro tipo de ondas, né, são as tridimensionais, que tem 3 dimensões, né? Aí, no caso, vai ter, né, o comprimento, a largura e a altura. Aí, neste caso aqui, eu estou falando de ondas sonoras, né, o som se propagando no espaço, se propagando aqui no meu estúdio, neste momento. Tem as ondas eletromagnéticas, né, que se propagam no espaço. Por exemplo, uma emissora de rádio manda uma onda eletromagnética para o meu rádio. Então, elas se propagam em todo o espaço. Aí o meu rádio faz o quê? Meu rádio faz a captação dessa onda eletromagnética e transforma em onda sonora. As pessoas confundem. Aí, professor, onda de rádio é uma onda sonora. Não, não, óbvio que não. Onda de rádio é uma onda eletromagnética. Aí, ela é captada por um rádio. Só que o rádio faz a captação dessa onda eletromagnética e consegue, né, através dessa frequência específica que chega ali, né, sintonizar uma rádio e aí converte essa onda eletromagnética, essa sintonia, numa onda sonora. O rádio, ele emite uma onda sonora, mas ele capta uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética. Espero que tenha ficado claro aí, tá bom? As ondas sísmicas, né? Ondas sísmicas é quando tem um terremoto, né? Tem uma placa tectônica colidindo ali, vai colidindo, chega um momento que, paf, libera energia. Quando libera energia, o que vai acontecer? Libera uma quantidade muito grande é uma onda, né? É um abalo sísmico, né? É uma quantidade muito grande de energia ali, né? Dessa perturbação que foi liberada, dessa energia potencial que estava ali acumulada. E aí, diante disso, isso aí, quando chega, por exemplo, na Terra, causa tremores, terremotos, e quando chega na superfície da água, causa tsunami, né? Então, é importante isso. Eu estava fazendo esse gráfico aqui, ó. Um gráfico eixo Y aqui pela distância e aqui um gráfico eixo Y pelo tempo. Neste gráfico aqui, ó, ele vai me fornecer, né, para quem não sabe, o comprimento de onda. Ah, professor, tem que saber disso? Tem, cara. Isso aqui é picuinha que você não encontra em quase nenhum livro. Então, toda vez que você tem distância aqui, ó, distância, né, você vai lembrar, comprimento de onda é uma distância. É uma distância de uma crista a outra crista, ou de um vale ou de uma crista, pronto. Agora, se você tem um gráfico, né, que é o seguinte, aqui é dado o tempo, então este gráfico aqui, ele vai fornecer para você, ao invés do período, ele vai te fornecer, quer dizer, né, ao invés do comprimento de onda, ele te fornece o período. Olha que legal, ó, ele te fornece o período. Vou colocar uma acentinha aqui, né, para mostrar que eu sei português também. Não é só física nessa porra não, pronto. Então, olha que fácil, véio. Olha que bacana. Ó, se eu tenho um gráfico, aqui, ó. Aí, bom, e ele me dá alguns valores numéricos, por exemplo, aqui é 0, aqui é, por exemplo, 10, aqui é 20, aqui é 30. Então, olha só, aqui é distância. Aí você vai distância é o seguinte, ó, se você pegar, por exemplo, uma crista e um vale, por exemplo, esse comprimento aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui corresponde a um comprimento de onda. Olha que legal. Ah, professor, que bacana. Por quê? Porque eu estou olhando distância, esse gráfico me dá distância. Então, a distância de uma crista e de um vale é um comprimento de onda. Ou de uma crista e outra crista, por exemplo, você às vezes consegue enxergar isso aqui, ó. Às vezes era mais fácil você enxergar isso aqui, ó. De uma crista até outra crista, tá vendo? Ou se tivesse um outro vale aqui, de um vale até outro vale. Então, você tem que saber pegar as informações corretas no gráfico e aí você consegue extrair o que pede. Então, neste caso aqui, ó, olha só, eu tenho esse tamanho aqui que é 20. Opa, então quer dizer que o meu comprimento de onda aqui é de 20 metros. Prontinho, olha que legal. Pronto. Agora, quando você tem um gráfico, né, Y,
pelo tempo, aí vai ser o seguinte, ó, mesma coisa, vou pegar os mesmos valores, ó, aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, pronto. E aí, só que aqui agora tem tempo. E aí o tempo para dar uma oscilação, opa, deu uma oscilação. O que é uma oscilação? É uma crista e um vale, ou intervalo de duas cristas, ou intervalo de dois vales, ou seja, é o tempo para dar um comprimento de onda. Só que aqui, ó, tá tempo. Então, neste caso aqui, olha que doido. Ó, se eu analisar o tempo que demorou daqui até aqui, opa, foi 20 segundos. Então, eu tenho um período. Então, aqui agora eu tenho um período de 20 segundos. Então, olha como é que muda muito, né? Quando eu tenho a distância, o gráfico me fornece o comprimento de onda. Quando eu tenho o tempo, o gráfico me fornece o período, porque período é o quê? Período é o tempo para dar uma oscilação. Essa definição. E pronto, a definição é essa. Isso que é uma coisa que eu exploro muito no curso Desvendando o Código da Física, né? Tem parte, tem uma aula só falando de período, é bem legal. Então pronto, né? Eu falo de período de tudo. Tá aí. Viu como é que é um detalhe que provavelmente muitos não sabiam, velho? Então é isso. E agora você vai conseguir fazer a outra questão com muito mais facilidade. Quer ver? Deixa eu voltar para lá agora. Ah, um outro detalhe aqui, ó, que eu estava esquecendo de falar, né? Muito importante também, né? No eixo Y aqui, ó. Isso aqui, ó, vamos supor, se me der isso aqui, ó. Isso aqui, vamos supor que aqui vai dar, por exemplo, sei lá, vou inventar aqui, ó. 5. Então, isso aqui significa amplitude da onda. Ah, professor, então quer dizer que a amplitude da onda é igual a 5. E isso, 5 o quê? Uai, se estiver em centímetros, centímetros. Se estiver em metro. Você tem que olhar aqui em cima, aqui, ó. Tá bom? Então, neste caso aqui, ó, nas duas, isso aqui é igual para os dois, ó. A amplitude da onda é igual a 5 centímetros. Pronto. Então, é essa interpretação de gráfico que provavelmente muitos não sabem. Eu tinha colocado isso já lá num PowerPoint, eu apaguei e falei assim, não, vou usar na mesa digitalizadora que fica mais claro ainda para vocês aprenderem. Então, pronto. É isso então que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que estejam entendendo aí e gostando. Questão que muitas pessoas não sabem fazer. Garra, fica travado. Ó, o gráfico mostra a posição de um ponto em função do tempo. Assim, o período e a frequência são respectivamente. O que as pessoas já acham? As pessoas já pegam isso aqui, ó, acham que o comprimento de onda é igual a 0,8, aí vai pegar o tempo, faz uma confusão danada, velho, e erra coisa feia. E aqui é mais simples que você imagina, ó. Aqui tem um vale e uma crista, e aqui é tempo, então, ou seja, isso aqui, ó, essa parte já é o período. Então, olha que fácil. Então, o período é de quê? É de 0,8 segundos. Não, professor, só isso, velho. E quer saber, ó, então, já mata a questão, velho, questão besta nessa aqui, né? Sacanagem. Mas se quiser saber a frequência, é só lembrar que a frequência é o inverso do período, ó. Então, a frequência vai ser igual ao inverso do período, que é igual a 1 dividido por 0,8, que provavelmente vai dar 1,25 Hz. Senhor, como é que você sabe? Porque a opção tem ali. Pronto, letra B, tá bom? Então, olha que questão fácil, velho. E essa questão, acredite ou não, quando eu dava monitoria em pré-vestibulares, ela era um dos recordes de dúvida, cara. A galera agarrava nisso aqui. E de vez em quando parecia que distância, aí a pessoa, não sei, nunca entendo, tal. Então é muito simples. Se é distância que vai dar comprimento de onda, se é tempo vai dar período. Prontinho, meninos. Obrigado pela paciência, por ter ficado aqui até o final. Uma cordialmente boa noite. Essa foi a live, né, que facilita o caminho para que você chegue 12 de 15 em Física no Enem.